Boa noite, meus amigos. Boa noite. Enfrentamos o frio, a chuva e cá estamos. Fizemos a escolha hoje de estarmos aqui. E justamente hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas escolhas, sobre a liberdade. Eu não lembro em qual casa que foi, mas acho que foi em Torres primeiro. O pessoal me convidou para fazer a palestra lá e me deu o tema liberdade. Aí 4 dias depois, em Caton, o pessoal me chamou para a palestra e me deu o tema liberdade. Aí eu disse, tá bom, alguém quer que eu estude sobre a liberdade. Eu costumo brincar com vocês, né? Eu sou um médium de entrada, assim, sem ar, sem direção hidráulica. Então eu não vejo, eu não escuto, eu não converso com os espíritos. Mas eu sinto que eles encontram alguma forma, alguma maneira de falar com a gente. Às vezes através de uma música e às vezes é através de temas de palestra, né? E aí, a gente sempre, o espiritismo ele vincula muito o conceito de liberdade com livre-arbítrio. Então, quase sempre quando a gente vai estudar sobre liberdade dentro de um centro espírita, a gente acaba indo e focando o nosso estudo no livre-arbítrio, né? Temos ou não temos livre-arbítrio, né? Existe destino, existe fatalidade? Até que ponto nós fazemos as escolhas que determinam a nossa jornada? Mas dessa vez, por algum motivo, a gente vai montando o estudo ali e foi vindo para mim alguns trechos de livros que me fizeram refletir sobre um outro ponto da liberdade, sobre a qualidade da nossa liberdade, o teor dessa liberdade. E aí a gente vai pesquisando também fora do movimento espírita, fora da literatura espírita, e a gente vai ver que liberdade é um tema que muitos filósofos, muitos pensadores, muitos religiosos de todos os segmentos religiosos, eles se debruçaram, muitos deles, uma vida inteira para definir um conceito de liberdade, né? E aí a gente vai encontrar diversos conceitos de liberdade, né? O filósofo X tem um conceito, o religioso Y tem um outro conceito, mas aqui nos cabe entender qual é o conceito de liberdade para o espiritismo, né? Para o cristianismo. Porque senão não faria muito sentido, né? A gente tem que ir em Roma como os romanos. No centro espírita, nós vamos estudar a lei de liberdade, a liberdade, o conceito de liberdade sobre a luz do espiritismo, sobre a luz principalmente daquele que é o nosso guia e modelo, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa visitar a lei de liberdade, está lá no livro dos Espíritos, no capítulo 10. Lá junto, a lei de liberdade, ela é uma das 10 leis naturais que o Espiritismo nos traz, né? Então tem lá lei de liberdade, lei de amor, lei de justiça, lei de reprodução, enfim. E a lei de liberdade está lá no capítulo 10, lá do livro dos Espíritos, questão 800 e tanto. E aí... Tá vendo uma microfonezinha, né? É que eu acho que quando eu bato aqui, ó, um espírito se manifesta. Então, pessoal, visitando o conceito de liberdade do livro dos Espíritos, Kardec vai fazer alguns questionamentos aos Espíritos. Tem alguém pela primeira vez aqui no centro espírita? Não, num centro espírita qualquer. Não? Tá. Então, vocês entendem o mecanismo do livro dos Espíritos, né? Que era Kardec fazendo perguntas aos Espíritos. E ele pergunta, então, se nós, seres humanos, aqui na Terra, encarnados, temos liberdade plena. E os espíritos, categoricamente, vão dizer que não. Não há liberdade plena aqui nesse plano onde estamos. Por quê? Por diversos fatores, né? O primeiro deles é o próprio fato de estarmos encarnados. O próprio corpo físico limita certas potências do nosso espírito, né? Então já começa aí. E depois disso, e talvez mais importante, é que a nossa liberdade, ela só vai até onde começa a liberdade do outro. Então a minha liberdade, ela é limitada pelos teus direitos, pela tua liberdade, pelas tuas vontades, porque a gente
convive junto. Então Kardec, na pergunta seguinte, vai questionar se existe algum momento, algum cenário em que nós desfrutamos de plena liberdade. E os espíritos vão dizer que nas condições do eremita do deserto, né? Então aquele que se isola num deserto, longe de todas as pessoas, ele então tem uma plena liberdade, né? Porque ele não precisa conviver. Só que aí, o conhecimento espírita ele não é linear, né? Começa aqui e vai chegar lá. Você tem que ir montando as informações. Bom, eu posso me afastar de todo mundo e desfrutar de plena liberdade. Mas se eu for visitar a lei de sociedade, que também é uma lei natural, vai me dizer que eu preciso estar em sociedade convivendo com os outros para que eu possa evoluir. Ou seja, é um paradoxo, né? Para ter total liberdade eu preciso estar completamente sozinho. Mas estando uma vez completamente sozinho eu não consigo evoluir. Certo? Então esses são alguns dos conceitos que está lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais à frente. E Kardec vai. Então ele começa a instigar os espíritos sobre qual seria a forma que nós temos de ter liberdade. E aí os espíritos vão responder que é através do pensamento. Então, pelo pensamento, nós desfrutamos de uma liberdade quase que plena. Pois bem, Sr. Kardec, isso é paradoxal. Porque é justamente os nossos pensamentos que nos aprisionam. Vou parar para pensar nisso? Quanta coisa a gente não faz porque a nossa consciência não deixa. Quanta coisa eu não faço porque eu tenho valores morais na minha consciência que me impedem de fazer aquilo. Então, se eu em pensamento eu tenho total liberdade, é o mesmo pensamento que me faz refletir de uma forma consciente e não ter uma total liberdade. E aí é bem complexo. A Victoria, desde que eu conheço ela é muito indignada com esse conceito de livre-arbítrio. E sempre quando eu leio algum livro que está escrito livre-arbítrio, eu marco e entrego para ela. Marco e entrego para ela. Mas nem eu, nem o Emmanuel, nem o André Luiz conseguimos até hoje convencê-la, né? Talvez Jesus consiga. Porque esse conceito de liberdade, ele é um conceito extremamente complexo, né? E aí a gente precisa sempre, quando uma coisa fica muito difícil no Espiritismo, a gente precisa fazer uma mesma analogia, que é comparar a nossa existência aqui nesse plano com a nossa existência espiritual. Então vamos lá, vamos à primeira analogia da noite de hoje. Quando a gente é bebê, a gente não tem total liberdade, certo? A gente não consegue se alimentar sozinho, a gente não consegue se locomover sozinho, a gente precisa de outras pessoas para suprir as nossas necessidades. Conforme a gente vai crescendo, a gente começa a aprender a se locomover sozinho, a se comunicar, a se alimentar sozinho. A gente vai ganhando liberdade conforme a gente evolui na vida terrena, na vida física, certo? Aí vai chegar um tempinho que a gente vai já ser mocinho, que a mãe vai deixar a gente ir no mercado sozinho, né? Vai ficar olhando a gente assim, até virar a esquina. A gente vai expandindo a nossa liberdade. Então chega ali nos 16, 17, a gente começa a sair sozinho, né? E vai ganhando liberdade, até que a gente chega na vida adulta e tem, dentro dos limites de uma vida social, física, a gente tem uma liberdade, né? Somos adultos, podemos fazer o que quisermos. Beleza. Menos os casados, né? Esses... A vida espiritual é a mesma coisa. Quando somos ainda primitivos, ainda espíritos, ainda muito levados pelo instinto, muito pouco racionais, nós temos uma liberdade que ela está limitada aos nossos instintos. Conforme evoluímos, a gente vai encarnando, desencarnando, vai aprendendo algumas lições, a gente vai ficando um pouco mais livre, né? Então a gente vai ganhando liberdade, assim como uma criança aprendendo a caminhar.
a gente chega lá em cima, quando a gente vira Espírito perfeito, que é a vida adulta do Espírito, a gente tem total liberdade. Então, meus amigos, a nossa liberdade ela é progressiva. Quanto mais você sabe, mais livre você é. E é por isso que no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu sei, mais livre eu sou. Só que esse saber não é um saber só do intelecto. É um saber de existência, de coração. Né? É por isso que tem uma imagem muito famosa de Jesus, né? Que é o coração de Jesus, acho que é. Que ele está com o coração na mão e apontando para cima. Né? Que é através do coração que a gente ascende aos céus. Então, quanto mais eu sei no meu coração, mais livre eu sou. Então, partindo desse ponto, meus amigos, só teve um ser aqui na Terra que desfrutou de total e plena liberdade: Jesus Cristo. E aí é que a coisa fica mais interessante. Por quê? Por que raios alguém poderoso, evoluído e desfrutando de total liberdade se deixou açoitar e crucificar? Faz sentido, né? Você pensa que a hora que os soldados chegaram para prender Jesus, ele podia, com um estalar de dedos, fazer desaparecer os soldados. Ele tinha poder para isso. Jesus fazia o paraplégico andar, o cego enxergar. Ele era muito poderoso. Ele era um Espírito perfeito, um Cristo, dotado de plenos poderes. E por que o único de nós que desfrutou de total liberdade não usou dessa liberdade para ficar em liberdade? Por que ele deixou ser preso? Como que alguém totalmente livre, Dona Tânia, vai preso? Por amor ou não. Porque a gente confundiu o conceito de liberdade. Nós humanos, né? Não Jesus. A gente confundiu ao longo da nossa jornada, ao longo da evolução da nossa sociedade, liberdade com estar com o corpo físico livre. A gente confundiu liberdade com libertinagem. A gente confundiu liberdade com rebeldia. Principalmente quando a gente é mais jovem, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu achava que eu tinha as respostas para tudo. Hoje eu vejo que eu não tinha entendido as perguntas. Eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, imagina, eu fui evangelizado desde sempre, né? Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu não aguentava mais ouvir falar de Livro dos Espíritos, de Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria muito estudar com os adultos, nos grupos de estudo. E eu enchi muito o saco para me deixarem estudar no grupo dos adultos. E naquela época a coisa era mais fechada, assim, então só podia estudar nos grupos de estudo depois dos 18 anos e tal. E eu enchi o saco até que me deixaram estudar no grupo dos adultos com 16 anos de idade. E hoje eu vejo que o que eu queria era ter ficado no mínimo mais 10 anos na evangelização. Porque a gente confundiu liberdade com fazer o que a gente quer fazer. E não é isso. Liberdade não é fazer tudo aquilo que se quer. Isso é rebeldia. É falta de compromisso. É falta de conhecimento, de entender onde se está. E aí, indo para Jesus, a gente não vê em nenhum momento da jornada de Jesus esse traço de rebeldia. Pelo contrário,
Jesus nos ensinou uma prece que o Dani cantou aqui para nós, que diz: faça-se a tua vontade. Quem está falando isso não é o Gui. Porque o Gui é um espírito ainda na infância, da evolução, ainda cheio de defeitos, cheio de vícios. Quem está falando, faça-se a sua vontade, Pai, é um espírito perfeito. Jesus, sendo perfeito, podia dizer assim: Deus, deixa eu dar um pitaco aqui na história. Não. Ele diz: faça-se a tua vontade. E aí nós, com o nosso ego inflado, a nossa vaidade saindo pelas janelas, temos a cara de pau de querer que seja feita a nossa vontade. Às vezes eu penso que Jesus deve olhar para nós e ele deve sorrir, né? E dizer assim: ah, coitadinhos. Eles se acham tão bonzinho. Porque Jesus nos ensina um outro conceito de liberdade, que é uma liberdade atrelada ao dever. Por isso que é brilhante aquela frase do filme do Homem-Aranha, que diz, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E Jesus entende isso. Ele entende que a liberdade é o exercício do dever. E a plena liberdade é o exercício do dever na coisa certa. E aí eu vou contar umas outras histórias para vocês agora. Uma delas, não é fofoca, porque a história é sobre mim, né, pessoal? Eu andava um pouco inclinado a falar sobre política. E aí, não, vou falar sobre política, vou dar minha opinião, porque a minha opinião é boa, correta. Aí eu tô lendo o Consolador, e no meio de um texto que não tinha nada a ver com política, diz assim: que todo aquele que levantar a bandeira do Cristo e a trocar por disputas políticas estará fazendo a escolha errada. E aí eu disse: eu entendi. Porque liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que é certo. E entre ficar falando bobagem sobre política, eu prefiro vir aqui falar sobre Jesus. Porque é o certo. A gente passa muito tempo da nossa vida direcionando a nossa vontade, o nosso querer, na direção errada. Quando deveríamos direcionar na direção do dever, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é prudente. E aí a gente precisa visitar uma outra frasezinha de Jesus que está lá em João, no capítulo 14, que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos lá. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então não há um caminho que não seja em Jesus. Não há verdade que não seja a verdade do Evangelho. E não há vida se não for uma vida depositada em Deus. Então, eu não sei o que tu quer. Mas muito provavelmente, por causa do nosso ego e da nossa vaidade, o que a gente quer não é o certo. A gente precisa fazer a reflexão consciente de se aquilo que eu quero não é vontade única e exclusivamente da minha vaidade e do meu ego. Se aquilo que eu quero não é apenas um desejo mundano.
Eu preciso escolher. Porque a semeadura é livre. O plantio é livre. A colheita não. Ah, mas plantou, vai ter que colher. Plantou batata, vai colher batata. Você é livre para plantar o que você quiser. Mas você só vai colher aquilo que você plantar. Então a nossa liberdade, que a gente tanto grita aos ventos, vamos viver tudo que há para viver, vamos fazer tudo, vamos nos permitir. A nossa liberdade vai só até a página 2. Porque o que eu fizer hoje, o que eu plantar hoje, eu tenho que colher amanhã. A minha liberdade só é liberdade de verdade se ela estiver alicerçada no dever e na boa educação. Na educação de nós mesmos. Na educação dos nossos sentimentos. Esquece 1 minuto. 1 minuto. As coisas da vida terrena. E assume para ti os objetivos da vida espiritual. E a gente vai ver que boa parte dos nossos problemas e dos nossos desejos são quase que vontades infantis de crianças, rebeldes e mimadas. E pessoal, não levem para o pessoal. Porque vocês estão ouvindo essa palestra pela primeira vez. Eu estou fazendo ela pela 6ª vez. E eu ainda não aprendi. Porque é difícil. É difícil eu escolher fazer o certo quando o certo não é bom. É difícil eu engolir o meu orgulho e fazer o que é melhor para todo mundo. Mas o Espiritismo, que te entrega as rédeas da tua vida, as escolhas da tua existência, as chaves da tua jornada, ele também te entrega a responsabilidade por tudo isso. O chamado de Jesus é um só. E ele não tem nem data de início e nem expira. Ele está em aberto. Você pode escolher ou não. E aqui não tem nenhum viés de julgamento. É um simples fato. Jesus chamou. Vai quem quer. Jesus não disse assim, olha, me sigam, que vai ser uma maravilha. Vai ser uma coisa linda, espetacular. Não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter desafio. Não. Jesus, saindo de Cafarnaum, olha para trás e diz, todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Ele deve ter dado mais 3 passos, olhado para trás de novo e dizendo assim, não esquece da cruz, Diniz. É assim. O cristianismo não é uma árvore de Natal. Ele é amor, ele é graça, é milagre disponível para ti, mas é também responsabilidade. É também dever. E para concluir a minha fala, eu vou trazer do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um textinho que esclarece isso. Para vocês verem que eu não estou ficando maluco, está escrito aqui mesmo. Eu só venho aqui na frente e falo. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Ou seja, nós não seremos libertados pelas palavras e pelas verdades
passageiros desse mundo. Então, se vocês acham que eu vou ser salvo, que eu venho aqui fazer uma palestra por mês, esquece. Eu tinha essa esperança, depois desse texto eu perdi. É muito mais do que isso. Essa é uma verdade com trânsito na espiritualidade. É uma verdade do coração. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Então, às vezes, a gente se apaixona tanto por uma ideia, e mesmo que seja uma ideia de libertação, é muitas vezes essa ideia que nos aprisiona e nos faz escravos de nós mesmos. Muitos aceitam a verdade, entendem as lições, advogam-lhe pela causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Isso aqui eles estão falando dos palestrantes. Porque a gente entende a causa, advoga pela causa e vem aqui para frente falar sobre a causa. Mas isso não é suficiente para libertar. É preciso que a gente se entregue ao dever incessante do bem. Penetrar a verdade é compreender as obrigações que nos competem. Discernir a verdade é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Tem uma frase na Bíblia, né, de um texto um pouco estranho, que diz assim, que o céu vomitará os mornos. A gente precisa interpretar isso, né? O que é morno? É aquilo que tá, mas não tá, não é quente o suficiente. Né? A gente precisa ter um comprometimento com o melhor. Então, tu é um filho, seja um baita filho. Tu é pai, seja um baita pai. Na tua profissão, tenta ser o mais correto possível. Não subverte o conceito de melhor para o conceito de sucesso, fama, dinheiro, poder. Converte o conceito de melhor para que as pessoas que estão ao teu entorno se sintam bem. Chega para a pessoa que mais convive contigo, olha para ela e se pergunta: o que eu fiz hoje para tornar a vida dessa pessoa uma vida melhor? Uma vida que vale a pena viver? O que eu fiz hoje para melhorar o dia de alguém? Comprometimento com o melhor, não com o mais ou menos. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Não existe liberdade sem estarmos submissos à vontade de Deus. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é acessar em serviço e sacrifício constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age pouco. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Observa a tua posição diante da luz. Onde estamos em relação à luz? Mais para cá, mais para lá? Mais longe, mais perto? Aí é um conceito muito pessoal, muito íntimo. Eu tenho as minhas críticas, as minhas observações e os meus elogios à minha jornada. Eu te convido que na noite de hoje, quando tu finalmente te deitar para terminar o dia, te colocar em repouso, que
cada um de nós possa fazer essa reflexão. Onde eu estou diante da luz? Quem eu sou diante da luz? Será que eu tenho liberdade? Ou será que eu só sou rebelde? Será que eu sou livre no fluxo da vida? Ou será que eu sou escravo de mim mesmo? Da minha vaidade, dos meus karmas, das minhas reminiscências de vidas passadas? Observa ao teu redor e observa qual é o estado natural das coisas. Se você passa num belo jardim e vê uma bela flor, você arranca aquela flor e leva para casa. E aí você enche o ambiente da sua casa com o perfume, com a beleza daquela flor, e você se sente realizado. Só que aí no outro dia, aquela flor já não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo perfume. No terceiro dia, ela já começa a murchar. No quarto dia, ela já não é sequer uma flor. No quinto dia, ela está morta. Porque você tirou a flor do estado natural dela. O estado natural da flor não é arrancado, é plantado. O estado natural do ser humano é submisso a Deus na direção da luz. Se você está submisso às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, ao seu próprio ego e à sua própria vaidade, você está fora do estado natural das coisas.